Resumindo o argumento dele, eu falei isso, mas vou ter que falar de novo. Eu vou colocar isso daqui no começo do vídeo para o pessoal entender. Não se usa uma IP com percepção, usando a percepção como um acelerador de trama e não queira não ser comparado. O que isso significa? Você usou o Dante. Você usou o Dante, não usou o Dante? Esse personagem tem o nome na legenda e no título na obra, Dante. Ele tem um visual que lembra o Dante, ok? Só que você não pode, através de uma nova história, porque não é canônico, não é uma continuação, é uma nova história. Você não pode usar a percepção do público, que já conhece o personagem, para, a partir de uma nova história, não desenvolver o personagem. O que a série fez foi, você já conhece o Dante. Se você já conhece o Dante, eu não preciso desenvolver o personagem. Eu só vou pegar esse personagem e tratar ele um pouco diferente. É isso o maior problema da série. Você não trabalha a psique do personagem, você usa a IP apenas para pular uma fase do desenvolvimento. Só que se você pulando essa fase da construção do eu, que esse é o maior problema desse personagem do Dante, você desconstrói o eu. Nem que, vamos dar um exemplo mais caricatural possível, Mob Psycho, onde você tem um cara bobão, um cara... arquétipo do nerd, aonde você tem uma contraparte foda dele, só que essas duas noções estão se interconectando para ele ser o cara mais patético do mundo, que não consegue correr uma maratona sem usar o poder psíquico dele, para o final da obra ele tá tão bem consigo mesmo que agora ele consegue correr, agora ele consegue ter amigos, agora ele se desenvolver, ele se melhorou. Então o que isso significa? Que não adianta você ter o nome do personagem Dante, você precisa provar que esse personagem é quem ele é. E você usar uma adaptação para pular essa etapa não quer dizer que, porque você pulou essa etapa, que os benesses e os malefícios de pular essa etapa são anulados. Esse Dante, mesmo que ele tenha um nome, tenha um design, tenha tudo, ele tem que se provar ser o Dante. O cara só pegou, ó, esse Dante aqui é diferente. Por quê? Porque eu quero fazer uma história diferente. Por que esse Dante é assim? Qual é a construção dele? Qual é a construção de mítica? Quais as consequências das suas ações? Qual é a consequência do mundo que ele está usando? E por que essa nova abordagem é melhor do que a abordagem antiga? Ou qual é o valor dessa abordagem para essa história, para essa conexão e para essa interconexão desse personagem com a Lady? Vamos então consertar o personagem? Dualidade. Ele ser uma pessoa, vamos fazer uma brincadeira, super forte, que não leva nada a sério. E a Lady ser uma pessoa mais fraca, que leva tudo a sério. E esses personagens, ao se chocar, eles são gatilhos unidimensionais um para o outro. Não seria melhor do que a trama interconectada para se juntar no final? Aonde você colocaria um motivo para o Dante ser quem ele é e para ele perceber os problemas das suas ações, até porque mudar e se tornar melhor não é só se tornar outro, é diminuir os aspectos negativos da sua ação. Talvez você nunca vire uma pessoa perfeita, porque ninguém o é, mas você diminuir os aspectos negativos, onde ele pode ser essa pessoa leve, pode ser essa pessoa descompromissada, mas que tem um link de importância muito maior. A mesma coisa a Lady, aonde o foco que ela tem seja o gatilho, e não apenas ali, mas é um gatilho. Não adianta ser um gatilho. Os personagens não podem funcionar para um gatilho, não. Eles têm que andar juntos ao desenvolvimento deles, para enquanto a ação de um e a ação do outro reverbere em ambos. Ou seja, os personagens na série são assim porque é o arquétipo deles. Eles não são assim para serem pessoas vivas, não tem uma conexão. Eles são assim porque o diretor e o escritor decidiram que eles são assim porque é assim que eles querem fazer os personagens. Vocês não conectam o desenvolvimento deles através da própria história e do porquê eles serem assim, porque adivinha, uma história é uma mentira. Então você fazer uma mentira que é a mentira mais fraca é um aspecto negativo. Porque você tinha um universo de possibilidades. Porque a opção mais desinteressante, mais chata ou mais fácil de se escrever era a única possível. Porque é difícil. Então, se é difícil, não faz. Se você não tem capacidade para desconstruir, igual você fez aqui, não desconstrói. Se você não tem a capacidade de pintar a Mona Lisa, não pinte a Mona Lisa. Simples. Se você não tem capacidade técnica, simplifique. Mas o que esse cara fez? Ele simplificou sim. Só que para fazer o que ele não conseguiria. Eu quero fazer uma desconstrução e uma subversão. Não tenho capacidade. Eu vou simplificar a desconstrução e a subversão. Opa, pessoal. Lê aqui em mais um react. E dessa vez, né? Fiz o vídeo de Devil May Cry e bombou no canal. Né? Um canal pequeno, aquilo foi insano. Né? Insano. Eu nem sabia que ia bombar. Pra falar a verdade, eu achei que
a série tava mais sendo falada mal no Twitter, mas aí depois eu vi todo mundo lançando vídeo detonando a série. Caraca, bicho, foda, né? Porque eu posso não ser fã dos jogos, mas infelizmente aquele corno, cadê? Deve estar aqui. Cadê? O corno desse diretor, cadê o diretor? Josh, alguma coisa aqui. Aqui, ó. Ed Chalá. Esse cara aqui, ele trabalha para um estúdio e ele trabalha um monte de coisa medíocre. E eu assisti quase tudo que esse cara faz. Então, meio que esse cara é um escritor basicamente medíocre. O máximo de coisa boa que ele tem são coisas que outras pessoas ajudaram ele. E para piorar, ele ainda tem uma escrita que é uma americanização que eu acho muito chato. Então, eu posso não ser fã dos jogos, mas eu também não sou fã desse diretor. Então, meio que o medíocre que eu sinto com ele é insalubre. E também, né, uma resposta pro pessoal que fica enchendo aqui o meu saco. Olha isso daqui. Ó, vou até ler pra vocês. A história é, ó, falando que a história do anime é bom. A história é excelente, meu amigo. Se for comparar com o jogo, que não tem história, a série tem muito mais história e desenvolvimento. Você está citando vários pontos e torcendo para dizer que a obra é ruim. Apenas 2 horas de vídeo pro cara falar que eu tô fazendo isso, é foda. Apenas porque não foi do seu agrado. Aqui já temos um problema que a obra, não ser do meu agrado, pode ser é um indicativo que a obra é ruim. Você teria que mostrar as qualidades. Mas o cara não argumenta, fica só no genérico. Ou seja, ele não fala de nada para ele não ter que argumentar de nada. Eu, particularmente, não gosto muito dessa franquia. Eu joguei o 5, que dá a entender que só jogou o 5, mas vai que ele jogou tudo, né? É um jogo excelente, mas chegar aqui e falar que a obra é um lixo, pela animação, pela adaptação, etc., é o cúmulo da ignorância. Como se uma obra fosse feita apenas dos seus pontos altos, né? Até porque não, eu não posso, se uma obra tem uma animação boa, ela é objetivamente. A obra como um todo é bom. Eu não posso falar que a animação é boa e outros aspectos que eu julgo mais importantes são ruins. Até porque é como se eu pegar uma obra antiga que tem uma história excelente, impecável, profunda e linda, se a animação for ruim, então a obra ela é ruim. Então, um livro deve ser péssimo, porque um livro não tem animação, não é mesmo? Pela adaptação, etc. A obra é boa sim, o problema é que os fãs, e já entra lá na esquizofrenia porque ele não assistiu o vídeo, é exatamente que é ruim pra mim, é porque esse cara aqui me acusou que eu tô falando mal por hype. Então foda-se. Queriam que ela seguisse a história dos jogos sem mudar nada, e isso é inviável. Mentira de novo, nesse vídeo eu já refuto. Eu explico o padrão de adaptação americano, o padrão de adaptação japonês e que cada estilo de adaptação é boa e ruim por si. E que o que importa é a qualidade do que é entregado, não do como é feito. Não adianta você fazer uma série para agradar uma minoria. Eu refutei nesse vídeo também, porque público de jogo não é público de literatura, não é público de livro. São grandes e numerosos por si. A indústria dos jogos é tão, se não maior, do que a indústria do cinema. Então, não me venha para agradar a minoria, não. Não me venha. Isso aí é uma lógica do cara que leu o sumário de crítica literária. Não me venha. A intenção é ganhar dinheiro e não agradar o público a muito dos jogos. Então você faz uma adaptação, coloca um IP, coloca o personagem, mas você que é fã, você não pode achar que o jogo vai ser fiel. Não pode achar que vai ser uma boa experiência. O jogo é feito como uma escarbate para os jogos. Seu ignorante. Então, já que é assim, né? Já que é assim, vamos ver agora de um fã falando. Esse vídeo aqui foi indicado por um inscrito. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Foi escrito Nicolas. Ele falou, né? Indicou esse vídeo aqui que lançou, refutando o pessoal. Então é um fã. Então, eu já vi a opinião de alguém que não é tão fã, que foi o narrador. Eu já tenho a minha opinião de que não é fã, dou uma foda pros jogos. Foda. E é foda eu falar disso, que eu tô falando disso aqui agora, que eu fiz isso pro pessoal não. Pra esse abestado aqui não encher meu saco, eu fiz isso com Tomb Raider, tá? Porque eu joguei um jogo de Tomb Raider e achei a série um lixo. Achei a série chata. Achei a série é tudo menos do que eu joguei daquele jogo. E eu fiz um vídeo perguntando para os fãs se era uma boa adaptação. Se ela refletia alguma coisa dos jogos, sejam antigos ou novos. E agora vamos ver a opinião de alguém que é fã. Que vai estar até argumentando do porquê. Lê, vamos lá. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E cara, vídeo de hoje, olha, a gente vai praticamente refutar quem gostou dessa bomba aí, tá? Quem gostou disso aqui? Cara, como que pode? A Netflix só tem obra medíocre. Eu vejo o pessoal gostando dessa porcaria. Se você só assistiu Castlevania, né? Ó, só assistiu Castlevania da Netflix, desse estúdio também, porque tem a particularidade do estúdio, e foi para Devil May Cry. Mas desse estúdio, puta que o pariu, o estúdio só tem mediocridade, meu irmão. Amigo do céu. Deixa eu pegar aqui Castlevania. Nosso Noturno também é um lixo. Pariu, que negócio chato. Cadê a staff?
Cadê a staff? Eu quero ver o estúdio, porque no estúdio vai ter tudo que foi feito. Aqui a Powerhouse, tem a 51 Production também. A Powerhouse é um pouquinho melhor, porque ela é, ó, vamos lá, vamos brincar Castlevania. Ruim, mas a primeira e a segunda temporada são legais. Noturno é ruim. Sangue de Zeus. Cara, dá pra dizer que é legalzinho, mas, pô, mano, é uma das coisas mais apelativas. Vou colocar medíocre. Tomb Raider, isso aqui é pra fazer dormir. Mestre do Universo, a Revolução, acho que a segunda temporada é legalzinho, mas medíocre. Salvando Eterno, não. A Revolução, a primeira temporada é horrível. Mestre do Universo é medíocre. A Ilha da Caveira, acho que é a única coisa interessante que o estúdio fez, só que ainda é meio medíocrezinho, mas é passável. O final é meio nhé, mas é a vida. Mortal Kombat X, não assisti, então não vou falar. Seis Mãos é a melhor produção do estúdio. É a melhor produção do estúdio. Seis Mãos é bom. Pena que não tem temporada, né? Foda. Outra temporada, porque ele depende um pouquinho. Vamos ver outras animações. Isso aí aqui é só coprodução. Coprodução. Então, algo que o estúdio pegou mesmo para fazer, só tem mediocridade. Então, vamos pegar então, para o pessoal não achar que eu estou espantalhando, vamos pegar o outro, o 51 Productions. Aqui, ó. De novo, Castlevania é coprodução. É coprodução. É um estúdio diferente, mas que trabalha basicamente na mesma coisa. Esse estúdio aqui é triste, viu? Puta que pariu. Ó, só Castlevania, basicamente, episódios esporádicos, então é aquele estúdio que você puxa no cabidinho. Mesmo lixo. Então, cara, e eu que assisti quase tudo, como vocês viram, mano, mediocridade pra mim, nossa, dói demais. Eu preferia que essa, nossa, amigo do céu, não me desce. Então eu vejo o pessoal que gostou disso, é o pessoal que, pô, tem pouco consumo. Você consome diferente, se você tá com 10 obras, 5 obras, 20 obras, você tem mil obras. O quanto a mediocridade dói em si, depende muito de você. Só que vem comigo, amigão. Como eu falei lá, eu vou repetir. Mediocridade não é aspecto neutro, ok? Mediocridade é ou neutro ou negativo, nunca positivo. Então, a pessoa só tem que, foi medíocre, e por ser medíocre, eu achei ruim. Pronto, então você vem com a argumentação, é só medíocre, é o comum, o clássico, é medíocre, o que não é, pra mim, então isso é um lixo. Obrigado. Bora. Um problema. Ó, eu não gosto disso, então não vou. Eu sei que ele é só piada e tal. Tipo, se você gostou, você tem algum problema. Não gosto de invalidar o sentimento das pessoas. Eu não peguei no pé de ninguém que gostou da série e veio defender nos comentários do vídeo, tá bom? Mas aí quando a pessoa vem pra esse nível aqui, ó, porque eu não quero invalidar o sentimento das pessoas. Aí a pessoa vem invalidando o meu, me chamando de mentiroso, tudo bem. O canal é pequeno, é assim que as coisas acontecem. Mas eu acho muito engraçado. Opa, fiz merda. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E cara, vídeo de hoje, olha, tá? No vídeo de hoje, a gente vai comparar e trazer os argumentos, né, pelo menos os mais válidos, muito comparado ao jogo Devil May Cry 3, que é a mesma linha cronológica do anime, beleza? Então, sem mais delongas, vamos assistir novamente esse anime tortuoso nesse vídeo. Vamos pro vídeo. Nossa, velho, como é muito chato. Vamos lá, problemas com o meu arquétipo do personagem do Dante. Ele não é feito e não foi feito para ser... Eu dei lá um exemplo. Esse tipo de arquétipo é arquétipo daquele que é nerfado pela conveniência. Eu acho chato, porque ele vira muito mais um artifício de roteiro do que um personagem por si. Eu dei o exemplo de Lagoon, né? Lagoon? Foi Lagoon que eu dei? Não, foi Lagoon não. Qual foi o exemplo que eu dei? Trigon, deu o exemplo de Trigon, onde o personagem ele é nerfado. Eu dei infelizmente o exemplo de Castlevania, mas acho que é dar um tiro de bazuca, onde o personagem ele ter uma justificativa para ser o mais fraco não quer dizer que isso vai ser interessante, muito pelo contrário, só evidencia o quão pobre é o roteiro e com o nada você quer. Para você então tornar essa atitude interessante, você tem que fazer do personagem ter uma psique mais complexa. Você tem que se importar com o personagem. O problema é que você já parte de um médio de apreciação que a obra não faz. A obra meio que usa você já conhecer um pouco da obra como uma muleta para não ter que trabalhar certas nuances. E isso é um saco, isso é chato. Porque eu, como alguém que não sou fã, eu não gosto do Dante, eu não gosto da menininha, eu não gosto desse mundo, e você fica... E a apresentação de tudo é toma de diálogo, eu só acho chato. A estrutura do vídeo vai ser simplesmente os argumentos das pessoas que gostaram. Então, quem gostou do anime vai falar: não, cara, Dante ele só é solado por Lady porque ele é adolescente. É claro que ele é despreparado. Beleza. É a argumentação de início de carreira. Puta que pariu. Vamos lá. Gente, ter um motivo
na sua obra não significa que esse motivo é bom. Ter uma lógica situacional ou uma lógica apresentada não é um sinônimo de qualidade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aonde isso é reforçado, aonde isso é construído, aonde isso é justificado, muito pelo contrário. Tem lá que ele tá tipo. Muito pelo contrário, ele não é alguém escondido que as pessoas não conhecem. Não, ele já tem uma certa fama. Se ele já tem uma certa fama, ele já tem uma certa atitude. Se ele já tem uma certa atitude, se ele já tem uma certa atitude, é muito mais provável que ele apenas seja uma pessoa egocêntrica, e isso foi trabalhado um pouquinho, que não se situaciona nisso. Quer ver um problema? O Lê, ele deixou ser atingido pelas balas. Então por que ele estava esquivando? Por que ele estava esquivando? Ah, porque ele quis. Então já percebeu, né? Então se você quisesse, então, colocar na psique do Dante que ele é uma pessoa mais boba, uma pessoa que ele ficou tanto tempo vivo, ele tem uma psique tão desconstruída, ou ele tá tão acostumado nessa situação, ou no clássico arquétipo de apatia. Então por que você não colocou isso no personagem? Porque não tem isso no personagem. O personagem é uma coletânea de cenas onde você tenta conectar suas coletâneas de cena com algum tipo de desenvolvimento que, adivinha, não tá ligado com a cena. Então era só, sabe o quê? Ele deixar ser atingido. Deixa ser atingido, aí chega um ponto que ele fala, cara, cansei de ser atingido, aí ele começa a esquivar. Para quando ele for atingido pela bola para demônio, você já tem um callback, onde isso justifica a bala, justifica a ação do Dante e justifica a psique do Dante. Aquele clássico de ter um motivo não torna algo bom, mas talvez ter mais dois, mais três, uma cena ter 2, 3, 4 motivos é o que vai somando a qualidade da obra. Porque uma cena tem um motivo, toda cena tem. Agora, uma cena ter 2, 3, 4 é o que torna a cena verdadeiramente boa. E você precisa retroalimentar esse desenvolvimento. Porque tem uma série, tem um piercing aqui, na puta que pariu da série, como tem. Aí você ignora isso para convenientemente, do nada, isso voltar. Adivinha? Só mostra o quão o roteiro tá aberto na sua cara. Dante, adolescente anime, tá? Sendo solado por uma bolsa de uma mulher qualquer, por arma de choque, e ele perde na corrida pra Lady. Um demônio, ele perde pra corrida de humana. Aí a gente pega e vai pra Dante Game, que simplesmente tem uma arma empalada no peito. Calma, vamos por pontos. Aonde isso foi... aonde a noção média de habilidade dela foi estabelecido. Colocou-se algo para se situacionar que talvez ela seja algo fora do padrão, ou ela é o ápice da raça humana. Não é porque você está adaptando o mundo de um game que isso lhe safa de desenvolver a porcaria do seu mundo. A sua obra ainda tem que ser boa, mesmo você usando e abusando do sentimentalismo das pessoas por uma IP já famosa. A Lê, ele estava deixando, ele tinha... laços mentais, ele tinha lapsos mentais. Aonde que tá isso na obra? Muito pelo contrário, você viu ele com desespero na cena, você viu ele correndo, você viu que ele poderia ser negligente em tudo, mas a única coisa que tirou a sua apatia do seu rosto foi aquele pingente. Então você não consegue argumentar a apatia generalizada de arquétipo nessa coisa, porque os arquétipos eles funcionam exatamente para você ter uma unicidade no personagem. Você fazer uma salada só dá a sensação de que nada tem peso, porque se tudo pode acontecer, nada tem peso. A menos, é claro, que você faça uma obra galhofa, que você faça uma obra que queira usar isso e usar isso. É o caso dessa série. A série então se vendeu como algo não sério, sem conexão, onde o desenvolvimento dos personagens são a la Simpson. Não, né? Então, eu não sei qual é o seu viés de qualidade para defender a série, mas isso é um saco. E tá de boa, um tiro na testa e... Não, porque, convenhamos, ele é muito mais descolado do que o anime. Esse cara deve fazer um sexo cabuloso, né? Pessoal, essa justificativa dizendo que, porque ele é adolescente e ele é inconsequente, ele é despreparado. Não, isso não tem... Adolescente? Com design de corpo adulto? Ué, quantos anos Dante tem? Devil May Cry, Netflix. Deu 28, mas aqui não tem nada a ver com a Netflix. Desculpa, mano. Pelo amor de Deus. Tá, mas vamos lá, né? Então você dizer que esse designer é de alguém adolescente, 16 anos, 14, sendo que acho que ele já tava 3 anos. Então ele, sei lá, se ele tá com 16, desde os 13 ele já tá ativo como um caçador de demônio. Então, cara, se você quer aceitar esse argumento, porque eu não lembro, né? Se você quer aceitar esse argumento e dizer que ele é bom por si ou que ele justifica, tá bom, né? O sentimento é seu, trate como você quiser.
validade, tá? Isso não tem validade porque se a gente pegar o jogo, pelo menos o 3, né, que na linha cronológica, ele é onde começa a saga, contando a história realmente do início de Dante, e que esse design é 1000 vezes melhor que essa porcaria, tá? Convenhamos, porque ficou, não, mas lá pra frente ele fica assim, não, mas eu não quero saber, ele tá adolescente e ele tem que ter cabelo emo. Ele tem que ter cabelo emo. Mas o que eu tô querendo dizer é que a justificativa de dizer, não, é porque ele tá adolescente e ele tá despreparado, cara, isso não tem cabimento, porque se a gente pegar o Dante do jogo, mesmo ele adolescente, no caso mais novo, ele consegue transmitir confiança, transmitir poder, transmitir que ele é um semidemônio, né? Um homem humano com um demônio, ele é um híbrido. Ele consegue transmitir isso. No anime, Então a argumentação seria que você tratar ele como alguém inexperiente, alguém como bobo, tira o peso do principal diferencial dele e do peso emocional dele mesmo, dele ser um meio demônio. Então o que isso significa, Lê? Mesmo que seja uma nova adaptação, uma nova forma de vocês, vamos tratar agora o viés do inexperiente, isso perde o senso de importância do próprio cerne do que o personagem é. E não é feito nada para contrapor esse erro. Ou seja, você fez uma mudança. Toda ação gera uma reação. Você fez essa mudança que desincentivou ou deixou o lado demoníaco dele menos empático. O que acontece muito no Devil Trigger, perde muito impacto, mas não vou falar disso agora não, vai que ele fala. Então, se você queria tornar esse personagem mais inexpressivo, tornar ele um, sei lá, um Shinji da vida, tornar ele um Eren da vida, tornar alguém que não tem tanta conexão com o mundo, isso torna ele mais, primeiro, você tinha que reforçar isso no design, não tem isso, mas tudo bem. Então, ter uma aura de foda, ao mesmo tempo que você tem uma aura de alguém inexperiente e bobo, você ter essa dualidade e isso não ser bem trabalhado é dissonante, porque você tem cenas plasticamente, ou seja, para cenas que não significam nada, ele vai cortar a arma, ele vai desviar de balas, ele vai ser super foda, mas em cenas que importam para a narrativa, ele vai ser um bucha, ele vai não ter peso nenhum. Então por que você tem na série, então, elementos que endeusam um personagem e elementos que jogam ele para baixo? Por quê? Lê, é dualidade de personalidade. É pra ter igual a dualidade dos jogos, pelo que ele falou aqui, eu não sei se você vai falar. Primeiro que isso não importa. Uma coisa que são técnicas dissonantes que não funcionam por si. Ou seja, você não vai juntar essas duas técnicas e elas vão funcionar. Você precisaria de um terceiro elemento para que você não perdesse o ponto da dualidade do personagem. Nem que, por exemplo, algo super clichê, você ter uma feição quando ele fosse humano, e uma feição de quando ele fosse demônio, para mostrar que, acho que não pode ter isso porque tem a dualidade do olho vermelho e do olho azul no outro personagem, então não é isso, mas poderia ter a manifestação do demônio, que ele é super, na verdade, que ele é super, isso é bem clichê na verdade, mas não tem isso na série não, onde ele é super mal, onde ele tem... o problema é que isso mata a história do personagem de que o lado demoníaco dele não é negativo, então isso mata. Então você fez uma atitude de tratar do personagem com que a história quer dizer, na verdade, o contrário. Então ele não tem essa dissonância porque ele tem dois lados. Não, esses dois lados não importam. Porque você ser um demônio ou você ser humano não importa nada. Por quê? Porque temos lá a caça lá dos Estados Unidos com a coisa lá demoníaco. Que adivinha, tira também o peso dos demônios. Ou seja, a escolha desse cara de tirar o peso das ações do demônio tira diretamente o peso no lado do Dante ser um demônio, que tira também o peso da dualidade do Dante como humano e meio demônio, que tira o peso também das escolhas e da psique e da tortura psicológica do Dante. Vamos dar um exemplo? Se você está sofrendo por algo que na sua história é dita como não é um problema, ou seja, os demônios não são maus. Então o Dante não era para ter um medo do seu eu demoníaco, porque os mutantes não são maus. Então ele teria que ser justificado de uma doutrinação, como a menina foi, de que ele é mau. Que o que ele está sentindo não é um sentimento que ele tem dos demônios, mas sim o sentimento que ele tem da construção social ao se ser um demônio. E adivinha, tem isso na série? O problema que as pessoas têm quando se fazem mudanças em séries é... A série original, ela tem uma estrutura já feita. O que significa? Pensa que um Jenga. Eu não sei se vocês já jogaram Jenga. Se você tira algo, você não está só tirando algo, você está desestruturando tudo. Por isso que boas adaptações são exatamente as que mudam e continuam deixando a estrutura forte. Ou, se eu tirar o peso do lado humano do Dante, a trama dele vai ficar mais chata. Então, eu vou deixar o Dante dar mais tempo de tela, mostrar a psique do Dante, mostrar como ele é por dentro, vamos complexar o personagem. Deixamos um lado fraco, mas vamos compensar isso por outro lado. Então você tira
um pedaço do Jenga, mas você coloca outro pedaço em outro local, ou você tira outro pedaço, ou troca, para que a estrutura não caia. Ou seja, um escritor medíocre não vai conseguir fazer isso, porque não vai conseguir perceber nem o que ele está verdadeiramente afetando, tá? É simplesmente uma... Ele é só um saco de pancada. Ele é só um saco de pancada. Aí você vai dizer, não, mas cara, eu gostei do anime. Você gostou? Beleza, cara. Cada um tem o direito de gostar o que quiser. Mas uma coisa que eu acho muito forte no anime, que realmente é marcante, é a animação e a trilha sonora. Convenhamos que tá de parabéns. E eu não vou ser hipócrita pra dizer que o anime é ruim por causa disso. Não, mas num argumento de dizer, não, cara, o anime é muito bom, porque Dante, ele tá no início da carreira dele, ele é adolescente, e por isso que ele perde pra ele. Não. É nesse ponto que a gente vai discordar. Que chega agora do segundo argumento, né? Que o pessoal fala, não, é porque Lady dos jogos, ela não tinha personalidade. A Lady do anime, ela já tem personalidade, ela tem... Ai, que ódio! O que é um personagem ter uma personalidade? É ele ter uma ação e um fio condutor comum para as suas ações, aonde você sente que o personagem é vivo e você sente que o personagem toma as atitudes por si e que você consegue até mesmo prever como o personagem vai ser e ele tem um arco de desenvolvimento. Isso é personalidade ou é o personagem ter as suas atitudes mais gritadas? Eu acho que eu não preciso dizer o que é personalidade. Mas o personagem apenas ser um membro mais ativo da história não significa que ele tem personalidade, ele pode ser só um arquétipo de roteiro, nem que isso torne o personagem bom. O personagem não... Aí, tá vendo? Olha que lindo. O personagem não agir como você quer, não quer dizer que ele não tem personalidade. Talvez você só não valora a personalidade que o personagem tem. E há personagens que são feitos para serem desgostados, ou personagens que são feitos para ter uma personalidade mais apática. Nem que seja essa personagem apática para engrandecer outros personagens. Coisa que a gente não tem aqui. A personalidade dela é de fio condutor da trama principal e de fio condutor de percepção de mundo. É o quê? Ela é para ser o choque de percepção de você, telespectador, nesse mundo novo, ao mesmo tempo que ela é a apresentação da doutrinação desse mundo. Por isso que ela tem tanto tempo. Por isso que quem é de verdade o protagonista é ela. E por isso que muitas coisas são construídas ao redor dela. Ela não é... Ela é tipo a menininha lá do Scott Pilgrim. Só que você pegou o Scott e escanteou ele. Destruiu ele. E deixa só um personagem que... Ou seja, ela pode ter um nome. Ela pode ter a aparência. Mas ela não é o personagem. Porque você é o seu conjunto do todo. Não suas características. E você não constrói isso também. Ela ser, já falei lá, ela só ser um personagem que está xingando não me faz eu me conectar mais com ela. Na verdade, ao contrário, você não tem nem isso. Eu dei lá o exemplo lá, por exemplo, de Castlevania, que eu não gosto, quando a Boca Limpa xinga. É maravilhoso, porque você pega a personalidade dela e você destrói. E essa destruição que você vai pegando a personalidade dela, porque ela tem a personalidade mais amena, ela tem a personalidade mais boazinha, e isso por causa do mundo, onde em Castlevania o mundo é um personagem, vai destruindo ela até chegar num ponto onde a personalidade dela se rompe e você tem uma nova atitude dela xingar. E isso é representado na história, no mundo e na reação dos personagens. Isso com um xingamento só. E temos vários outros xingamentos de outros personagens na obra para não ficar algo jogado. Para mostrar que todo mundo é meio desbocado, porque aquele mundo é um mundo lixo. Pô, como é que pode o mundo de Castlevania? Castlevania é um pouco culpa do primeiro e da segunda temporada, que são boas, mas ter uma construção de mundo muito melhor que isso daqui. Não. Ideologia, ela é forte, ela é uma mulher empoderada. Tá, vamos pra Lady dos jogos. Primeira coisa, personalidade, cara. A personalidade da Lady, né, da Mary no game, ela tem a mesma linha do passado, do background, todo o passado. Ela tem quase a mesma linha dos jogos, né? O passado vilão, o pai dela ficou doidão, virou um puta vilão, a sua mãe sofreu, enfim. Só que no game, ela tem esse passado só, tá triste, caramba, tudinho, é um pouco marrenta, mas ainda assim é muito racional. E a cada frase, ela não xinga 15 palavrões em 10 gerações de Dante. Ela não faz isso. Pelo contrário, cara, ela tem uns diálogos lá. Eu vou mostrar pra vocês, porque o bacana de game é que não tem restrições. Enquanto anime, a gente bota aqui 5 segundos, já deu um creu do YouTube na gente. Mas o bacana de game é que não tem restrições. Então, eu tô mostrando de fundo pra vocês essa cena só pra criar o contexto. Estamos no final de Devil May Cry 3, alerta de spoiler do jogo, final de Devil May Cry. Após Dante ter uma luta épica com seu irmão, o que acontece? Dante tá mal, triste, porque realmente, pô, lutou com seu irmão e ainda é sangue do mesmo sangue, sabe? E ela olha pra ele e fala, ela foi colocada como... Ela é o arquétipo do irracional. Meio que é pra você odiar ela. Ela foi feita pra você odiar essa personagem. Mas pra você odiar a construção dela. Porque ela é colocada como uma personagem odiável na série. Mas também uma vítima. Ou seja, ela é o arquétipo do traidor. Tanto que ela trai no final. Ela é o arquétipo do traidor. E do traidor que está se complexando. Ou seja, todo o texto é pra mostrar
e fazer você sentir pena dela ou sentir o drama das escolhas delas, ela vai continuar atraindo, para no final duas coisas acontecerem, ou ela se deixa corromper ou ela se liberta. Então você está falando que ela tem a narrativa do oprimido cego dentro da sua construção? Sim. O problema é que a história não tem uma qualidade narrativa para isso. É texto que só o caralho. É exposição que só o caralho. E esse tipo de personagem é gostoso no subtexto, caramba. Pegue arquétipos. Mano, é sério, eu não tô brincando. Peguem qualquer personagem que tenha esse arquétipo dessa personagem e veja quantos deles são bons com muito texto jogando na tela. Esse tipo de personagem é gostoso por causa do subtexto, de como a narrativa visual é de você perceber a mão dele tremendo, é de você perceber a hesitação, é de você perceber até mesmo você não ter a ética e a moral dele estabelecida e você ir construindo a ética e a moral dele para quando ele tomar as decisões você entender, não é isso que ele quer, não é isso que ele quer, não é isso, não é isso. Isso para você depois de você ou seja, ela foi colocada no holofote com um arquétipo de personagem que normalmente é usado como subtexto. Por que é usado como subtexto? Porque se você coloca as atitudes dele na frente do texto, no primeiro plano, fica só um personagem chato, pedante, reclamão, que só fica atrapalhando você ver o que você quer ver, que é o personagem. Então você usar dois protagonistas, enquanto um tá com um arquétipo que seria muito melhor trabalhado no subtexto, e um arquétipo que seria muito trabalhado com duplo subtexto, que é a primeira camada de um cara bobão, de um cara alegre, de um cara que não se importa, que eu acho que seria muito melhor do que esse arquétipo de idiota que foi colocado nele. O arquétipo do bobão é muito melhor. O arquétipo do bobão não combinou tanto. Eu acho que o arquétipo da apatia, do não se importar, de alguém ele transcendeu as éticas comuns humanas, então por isso que ele age de como ele age, ele só não se importa do que ele não consegue se importar por causa da sua bobagem. Eu acho que, cara, é tanta... Puta lá. Por isso que ninguém consegue elogiar ela, porque ela é um saco. Que pegaram um arquétipo, pegaram atitudes de personagem secundário e colocaram num personagem que é tratada como principal. Mas aí você tá falando, mas você tá cagando regra. Não quer dizer que não existe personagem que fez o que ela fez no primeiro texto? Sim. Só que adivinha, até quando o personagem está no primeiro texto, é sutil. Porque você tá fazendo um personagem dual, onde você quer brincar com... não goste dele, mas não goste tanto. Não goste dele, mas não goste tanto. Não goste dele, mas tem um pouquinho aqui. Não goste dele, mas tem algo por trás. Ao você trabalhar com esse tipo de coisa, você tem que ter o controle da sua técnica. Porque senão, se você perder o controle, as pessoas vão desgostar no personagem que no futuro você vai tentar fazer eles gostarem. É o paradoxo do traíra. É o paradoxo do traidor. Onde o cara trai e muitas obras medíocres. A gente viu isso em várias obras, você vai ver. A única forma de você fazer o personagem ter uma redenção, ter uma ação adivinha? Matando o personagem. Então se você tem isso, se outros criadores bons, se outros criadores fodas, ou outros criadores medíocres em qual você fizeram dessa forma, tá querendo inventar por quê, papai? Ou você vai puxar na chincha, aí vai lá e traz uma série medíocre dessa. Chorando, Lady do game. Você está chorando? Aí ele, não, é só a chuva. Ela pega e fala, não, mas a chuva já parou, faz um tempo, sabe? E é nesse exato momento que ela começa a narrar um pouco da visão que ela tem do Dante. Qual a visão que ela tem do Dante? É que mesmo sendo um híbrido, ou melhor, um demônio, né? Que ela considera ele como um demônio. Foda, velho. Pera, deixa eu ver aqui de novo. Mano, como é que pode, velho? Aí eu tenho que ouvir um pessoal falando que porque a animação é boa, é bom. Aí isso daqui, em gráfico eu nem sei de que geração é. Olha a direção, olha a construção, olha o diálogo. Mano, olha o que eles fizeram da sensação do Dante, da tristeza do Dante, pra justificar um monólogo. Isso é pra justificar o monólogo. Já parou, faz um tempo, sabe? E é nesse exato momento que ela começa a narrar um pouco da visão que ela tem do Dante. Qual a visão que ela tem do Dante? É que mesmo sendo um híbrido, ou melhor, um demônio, né? Que ela considera ele como um demônio, mesmo vendo que um demônio pode sentir também dor, um demônio também pode chorar. E daí vem o nome Devil May Cry. Oh my God! Pessoal, pra quem não sabe, o nome Devil May Cry, ela vem muito dessa pegada, né? Que é Devil May, que é Dante e Devil, que o seu irmão, demônios podem chorar, né? Então, daí vem essa pegada. Aí você pensa, sim, Matheus, então isso aqui é contexto, isso aqui é contexto, isso aqui é personalidade, isso aqui é um personagem que tem carisma, que você olha e fala, pô, não só personalidade, mas uma função não apenas narrativa, como na construção da mítica, porque isso constrói ela, a índole dela, a percepção dela, adivinha, de alguém que estava por fora, e o próprio Dante. Ou seja, são ações que se interconectam. Então, sabe, adivinha? É assim que normalmente uma obra que tem duplo protagonismo
faz, onde as duas ações se conectam. O que a obra fez é um protagonista num canto, um protagonista no outro, eles se juntam, eles se separam, um vai para um lado, um vai pro outro, se juntam no final. Mano, puta que o pariu, velho. Puta que lá merda. E eu nem vou falar do... mas estão humanizando os demônios, sendo que o título é Demônios Podem Chorar. Gente, você tá vendo qual é a construção? Eu vou depois dar o exemplo aqui do Yin e do Yang aqui, que eu dei esse exemplo, o pessoal parece que não consegue entender. Quando eu tava vendo isso, eu fiquei, cara, que cena da hora. Que cena marcante, sabe? Tipo, ela fez parte de um momento... Mano, olha o texto, velho. Puta que pariu. Olha o texto dessa merda pra alguém vir falar que não tinha qualidade no material original. Não tem um texto nessa bosta dessa série que tenha esse nível de detalhe. Não tem. Essa é a merda. Eu gosto de slow cinema, eu gosto de exposição, só que não é a exposição pela exposição. É uma exposição bem feita, é uma lírica bem feita, é uma poesia bem feita. Muito, muito profundo. Agora você joga essa mesma cena no anime, ela ia falar, boy, tu tá chorando. Vai, tu tá chorando. Seria isso, sabe? Porque ela ia xingar palavrão pra desgrama pro Dante pra falar que o cara tá chorando. Ia falar, ó, com certeza o nome da loja seria Dante minha porra. Não tô brincando. Mas sério, é surreal o quanto essa menina é pejorativa do anime e que não tem carisma. Aí qual é a personalidade? Não, qual é a personalidade da Lady? É praticamente uma menina foda, não, porque mulher foda hoje em anime. Tentaram copiar essa direto assim, se você colocar, o arquétipo dela é mais ou menos o do Vegeta. E é uma sacanagem, de novo, matando uma formiga com uma bomba atômica, né? Bebê tossindo versus bomba nuclear. Eu sei que é sacanagem, é que eu não tenho exemplos de qualidade mais parecidos com a qualidade dela, mas pegue o Vegeta, a construção do Vegeta. Sabe por que as pessoas gostam do Vegeta? Mesmo ele sendo um pau no cu no começo. Sabe por quê? Porque o corno apanha igual um filho de uma puta. Ele é humilhado um anime inteiro. Mesmo ele sendo um pau no cu e fazendo um monte de cagada. Ela é enaltecida e tratada como vítima, mesmo que as suas ações sejam mostradas como negativas, tão negativas que mesmo ela sendo doutrinada, ela ainda tem lapsos morais que não são bem construídos. Não falo nada. Mulher foda tem que ser praticamente um homem, ela tem que ser bruta, falar palavrão, xingar todo mundo e tem que ter... tem que falar palavrão. Eu queria tanto chupar um periquitinho. Agora, terceiro argumento. A Lady, ela é muito mais forte e estratégica do que o Dante. Não, ela não é. Ela não é. Cara, como é que você vai falar isso se a porcaria da série não estabeleceu os níveis médios de poder, caramba? Se você falar, ele é uma adaptação, beleza. No jogo não tem. Se o jogo é um jogo, você não precisa ter esse grau médio, porque o grau médio de poder é estabelecido através da porra da gameplay e da sua habilidade, sendo construído através da sua experiência na jogatina. Então, em uma série, se você vai fazer uma adaptação, se você vai fazer uma reimaginação, você precisa fazer com que o que não é necessário nos jogos, mas é necessário na porra da sua história. Porque se você não tem uma percepção média, eu sei porque ele não fez isso, já falei no meu antigo vídeo, ele faz isso para usar os vazios narrativos como escopo, mas você precisa estabelecer um perigo médio, caramba, a força média, caramba, o sistema de poder, o porquê. Mano, é que é um saco, né, velho? Não estabelece um poder médio, não estabelece ela ser um ser humano superior, não estabelece o ser humano nesse canto ser colocado como mais ou menos superior. Você não coloca nem quanto ela é através do batalhão dela. Porque o batalhão dela não serve para nada. Se o batalhão dela fosse foda, só isso eu já iria poder conectar que existe uma casta de seleção que vai pegando os melhores que eleva um ser humano para um poder médio que para o ser humano é difícil, mas para os demônios é a sala de saída. Mas não. Por que isso não acontece? Porque você tem que, ao mesmo tempo que tem que vitimizar os humanos como mais fracos, os demônios, você tem que vilanizar os humanos como opressores dos demônios. Então você não pode colocar ela como fraca, porque o fraco não vai oprimir o oprimido, mas também você não pode fazer com que o Dante seja um bucha. Então você tem que fazer o personagem ao mesmo tempo que seja forte e fraco, porque você tem duas narrativas. Ou seja, eles pegaram um subtexto que é Devil May Cry, tiraram do Dante e colocaram na opressão dos oprimidos, nos oprimidos. Ao mesmo tempo, ou seja, só por existir dois reforços, você tira o peso do Dante. A série funcionaria se o Dante não existisse ali, se fosse só a Lady. Porque o reforço da temática está em outro canto. Se você tem dois reforços numa obra, você tem duplo foco, tem dupla intencionalidade, e você perde o sentido desses duplos focos existirem porque eles ficam redundantes. Mas por que duplo foco e não redundância, né? Eles usam, é um reforço de redundância. Não é um reforço, porque além de eles não terem conexão direta, eles não terem
uma qualidade média, e eles não terem uma interconexão direta, são tramas paralelas de consequência. É quase como se o Dante tivesse medo não do seu lado demoníaco, mas do seu lado humano. Já percebeu como isso faz muito mais sentido? O problema é que isso poderia ficar foda, só que é tão mal trabalhado que é só um lixo. Mano, é muito ruim, velho. Porque além de ser bobo, olha, o ser humano é malvado, cara, a América Idiot foi foda naquela porra. Aí eu cansei. Conhece um pouco de Devil May Cry? Um pouco. Ó, se tu jogou o jogo, é inadmissível tu gostar disso aqui, pô. Tipo, não tem como. É tipo, não sabe que as coisas não caixam, sabe? Sabe que as coisas não caixam? É mesmo que tu assistir Naruto, aí tu vai assistir um filme de Naruto e tu vai dizer que tu não entendeu porque tem flashback. Tipo, não faz sentido. Naruto é um flashback, sabe? Então, cara, Dante, ele é muito mais forte que a Lady. Aí quando você pega Lady, vamos lá. E não só isso, por ela ser mais forte, você perde a importância das ações dela e da força média dela, e você perde a importância do Dante. Porque se ela fosse mais fraca, mas isso foi estabelecido com o Dante cortando a arma dela. Sim, só que além dele perder para muitas outras coisas, ou seja, a força do Dante não é constante, você não tem alguém que é fraca através ou da tecnologia, ou adivinha, do próprio esforço, da própria sapiência, da própria estratégia, ser mais forte através de meios. Ela poderia ter uma noção média tonal, ela poderia ter uma estratégia tonal, ela poderia ser o arquétipo do militar treinado, do esforço, versus, adivinha, exatamente, o poder, ou a definição do poder encarnado, aonde ela levar tudo a sério. Mano, o arquétipo de seriedade, o arquétipo de militar combinaria muito mais nela do que esse arquétipo desbloqueada, e que se colocasse um arquétipo de militar nela, o arquétipo do militar cirrudo, ainda você poderia colocar frases de xingamento ocasionais, principalmente quando ela estivesse querendo o quê? Manter a ordem, manter a autoridade dela. Ou seja, ela não fala tanto palavrão, exceto quando vai dar ordem, exceto quando vai indagar os seus subordinados e por aí vai. E combinaria muito mais com o arquétipo dela de ser aquele meio condutor do soldado com consciência, que é basicamente o arquétipo dela. Boot de Lady, humana, armamento pesado, com traje ou qualquer coisa que favorece uma luta, e ela é estratégica. Cara, ela é o Batman, porque, meu irmão, pra ela tancar o Dante, ela só pode ser o Batman, porque não tem como. Só pra você ter uma noção, o quanto o anime, ele é falho nisso, tá? Sem meme, vamos sem meme, vamos só analisar o anime, vamos lá. Tem uma cena lá do anime, comparando velocidade, tá? Comparando velocidade. Tem uma cena do anime, onde Dante tá na lanchonete e um carro vem em sua direção, nas suas costas, assim, ó, voando. Não. Ai, cara, fala isso não, velho, que isso é uma... Mano do céu. É a mesma sensação do Mercúrio lá sendo furado. Mas faz sentido. Mostrou ele sendo furado. Gente, não faz sentido você fazer um sacrifício off-screen. Seria muito mais foda a cena dele empurrando a porra do pessoal e ele sendo furado e ele sabendo que se eu não for furado, quem vai ser furado é as pessoas que eu amo. Só que adivinha, como o filme não tinha tempo e o filme não queria dar um foco demais pro personagem, e talvez até não fazer uma cena que seria cara, fizeram um desenvolvimento off-screen. Me diz, qual das duas cenas é melhor? A que eu acabei de narrar ou a que foi entregada só dele morrendo lá? Talvez eu possa preferir a antiga, porque eu não sou porra nenhuma, mas a gente sabe. O que acontece é que Dante, ele sente o carro, tá? Escutou assim, opa. Aí ele vai lá, pega os malucos, salva todo mundo, tudinho, tira todo mundo do estabelecimento e o carro vai lá. Ó, em câmera ele passa assim, o carro tá vindo ainda. Pra tu ver a velocidade do moleque. Aí ele acha a Lady e por algum motivo a Lady é mais rápida que aquele carro. Porque ela só tira um arpão e tira o colar do cara, pô. Ai, meu cu! Aí vamos lá. Aí você, não, Matheus, ela só tirou o colar. Ela só tirou o colar, cara. Aí vamos lá. Quando ela tira o colar e ele percebe que ela tirou o colar, nesse exato momento, quando ele puxa, o que acontece? O colar passa por ele. Cara, seria quase a mesma velocidade desse carro. Então o que ele podia fazer é só, peguei aqui, opa, te foda. Só isso. E estaria Nossa, mas faria sentido, viu? Faria sentido essa cena, ficaria foda, viu? Mas é porque essa era a cena de inferiorizar o Dante através da sua confiança e deixar ela com foda. Tipo, você não tem foco, eu tenho foco. Basicamente. Vamos lá. Cara, eu não quero ter que explicar mais arquétipos, senão o vídeo vai ficar gigante de novo. Certos arquétipos, ele tem falhas, tem fortalezas, tem técnicas emocionais diferentes. O arquétipo dela deveria ser daquele do fraco indo contra o oprimido. Do fraco indo contra o mais forte. Só que além de não ser isso, imagine se eu fico falando, o tempo, nossa, como ele é forte, nossa, como ele é foda, nossa, como o Dante é isso, como o Dante é aquilo. Olha o que eu tô falando. Nossa, como o Dante é isso, como o Dante é isso. Mostra várias cenas do Dante sendo foda, E a personagem que
no seu contrafactual, desfaz a fodacidade do Dante, é fácil. Então, você criar uma mítica de foda, de habilidades e ser fácil, você não acha que é um contraponto meio ruim? O que isso engrandece a Lady? Qual é o mérito dela de estar lutando contra uma criança impulsiva que, mesmo sendo rios mais poderoso que ela, consegue vencer porque ele é incapaz? Qual o mérito nela? Lê, mas não é para criar mérito. Mas não seria bom colocar um mérito nela para que a métrica de força seja estabelecida e quando ela começar a se questionar e auto-questionar a sua própria fusão, isso não for melhor trabalhado? Pra tu ver o quanto não tem consistência. Parece que fizeram essa cena assim, porra, olha aí como o cara é foda. Aí quando foram ver com ele, não, acho que tipo, ela, bota um arpão aí que tira esse colar. E o sangue ele, opa, essa faça o pé. Cara, se te sangrou, te cortou, consequentemente, arrancou alguma coisa. Aí o cara é tão lixo, tão bucha no anime, que ele não percebe que tirou o colar de imediato. Ele, opa, ainda brincou assim. E o colar passa por ele, aí vem a fumaça e ele perdeu ela de vista. Vai se se ainda tem dúvida, vamos colocar o ultimate aqui, pra você sair desse vídeo com a sensação de dizer, porra, meu irmão, realmente, Dante é 1000 vezes mais forte que a Lady, e não tem como a Lady do anime ter tancado ele vários e vários momentos. Não tem como. Aí, vamos lá. Uma cena do jogo, tá? Uma cena do jogo. Novamente, bacana que não tem restrição. Eu quero que vocês comparem essa cena aqui, de fundo, pra vocês verem se esses dois estão no mesmo nível de força, de velocidade, de perspectiva, qualquer coisa, de agilidade. Veja. Nossa, que foda, velho, essa cena. Isso aqui. É claramente, né, que há uma diferença grande, tipo, gigante da força dos dois e da E por que essa cena é melhor? Porque por ela ser ativamente mais fraca e o Dante estar levando ela ativamente a sério, isso enobrece o Dante e enobrece ela pelo esforço de, mesmo sendo mais fraca, se esforçar. Pelo menos ao jogo, toda ação no jogo, na história do jogo, eu tô vendo 2 causalidades, no mínimo, no jogo, na série. Aí você vai me falar que a série é mais para adulto, né? Ah, entendi. Ser adulto é ouvir palavrão, não é complexidade, não é mesmo? velocidade. O Dante, ele tá brincando com a Lady, com a arma. Cara, é muito, muito discrepante o quanto ele tem muito mais velocidade do que ela. Aí, enquanto no anime, ele é tancado por uma arma de choque, por uma bolsa. Um arpão tira o colar dele. Numa velocidade, ele não consegue tancar ela e acha no final ela, sabe? Não, pô, isso aqui é pra deixar... Olha, eu, Matheus, não sou fã. Tô fazendo vídeo pra dizer, pô, alguém... Eu fiquei esperando, alguém na internet vai ter que falar, um fã que assistiu todos os jogos, ou que jogou, no caso, todos os jogos, tem que trazer alguma coisa falando, dizendo, pô, meu, pra quanto é surreal essa diferença, o quanto estragaram o personagem. Aí eu vim fazer o vídeo. Cara, é porque ele ficou abusando do excesso de confiança e da surpresa, né? Só que você estabelece os poderes dele muito acima da média. Você não estabelece a dificuldade dos humanos, você não estabelece. Então, só porque, oh meu Deus, eu sou o Flash, tem a velocidade da luz. Nossa, tem a velocidade da luz, estou distraído, vou ser atingido por um dardo. Me diz, beleza, isso é legal? A cena é legal? A cena constrói alguma coisa? Vamos lá, o Dante é outras vezes pego de surpresa. Ou você tem uma construção da mídia. Vamos dar um exemplo. Desculpa, eu vou ter que usar Dragon Ball de novo. O laserzinho do Goku no peito. Cara, eu já dei esse exemplo, vou ter que dar de novo, porque eu sei que a maioria das pessoas não assiste os vídeos todos, então eu tenho que fazer isso aqui. Ter um capítulo lá na puta que pariu do Z, falando que o Goku tava deitado. Acho que é um filler, mas mesmo assim é uma boa cena. Ele tá lá deitado, transformado, o Gridin joga uma pedra nele e ele sente dor. Por quê? Quando você abaixa o seu Ki, você fica mais vulnerável. Então isso torna automaticamente a cena do Goku no Super Saiyajin Blue. Tentaram corrigir isso, ele se destransformando. A cena é boa, porque ele é legal, é bom de se ver. Ou me diga se não seria muito melhor o Freeza abusar disso, igual o Freeza fez na própria saga na saga Freeza. Vem cá, né? É como que o Narras falou, se você fica feliz com migalhas, é porque te roubaram até a lembrança do pão. Não é porque faz sentido que é a melhor forma. Obras são um universo ficcional. Você tem 1 milhão de formas de fazer a sua série. 1 milhão de formas de fazer a cena. Cara, se isso fosse um live action, beleza. Você tem a dificuldade, mas mesmo assim, caraca, bicho. Você tem tanta alternativa para se fazer, você não consegue. Quando você vai fazer algo dissonante, que é o quê? O Dante é o arquétipo do idiota. Ele é idiota, ele não leva nada a sério. O Dante, ele é o arquétipo basicamente do mimado. Eu diria que o Dante, ele é o arquétipo do mimado. É meio estranho um cara cheio de trauma ter o arquétipo do mimado. É estranho pra burro. Mas você poderia colocar que ele é mimado porque ele é um cara que nunca foi... Não é muito forte. Ele é tão forte acima de todos que ele não leva nada a sério. Beleza. Isso poderia. Agora vai lá. Me diz. O Dante é isso. Porque ele é isso.
Pra que isso? Pra onde foi isso? E qual é a importância disso na psique do personagem? E eu te recomendo a comparar as suas respostas com o que você teve, que tem semi-respostas no anime sim, com Trigon. Vai lá. Trigon não tem tanto palavrão, mas é uma obra bem mais adulta do que esse lixo aí. E tô pegando um aspecto único. Porque pelo menos eu joguei o 3. Pelo menos eu joguei o 3, cara. O começo eu joguei. Tá? O começo eu joguei. Aí se fosse o 5, se tivesse falando do Dante mais velho, aí eu podia dizer, não, cara, eu não assisti, não sei se Dante fica gaga, se Dante realmente fica um lixo. Aí não teria argumento. Mas, cara, se eu joguei pelo menos o 3, eu consigo entender que Dante não é aquilo que foi pregado na Netflix, ou pelo menos nesse anime. Tu entendeu? Aí você pode estar pensando, poxa, Matheus, tu tá sendo um pouco muito duro com a Lady. Cara, meu problema não é ela, tá? Eu quero que vocês entendam que a maior crítica dos fãs de Devil May Cry, ou pelo menos que assistiu Devil May Cry, tem uma noção do universo desse jogo, a crítica não é em cima de Lady. A crítica é o quanto estragaram e mudaram a imagem do protagonista. É a mesma coisa que você assistir God of War, uma série, sei lá, um anime de God of War, e a gente vê Kratos como coadjuvante e Atenas a protagonista. É a mesma coisa. Não faz sentido. E é a mesma coisa que acontece em Devil May Cry da Netflix. É a mesma coisa. O Dante, ele não é o protagonista de sua própria série. Quem é? É ela, tá? Se você quisesse fazer um anime só da Lady, pô, bota lá ela, tudinho, destaca ela, bota ela como a mais forte de todas e tá tudo bem. Mas, cara, quando tu coloca o nome de Devil May Cry, tu coloca ela em comparação com Dante, é muito, muito forçado. Não, e o mais foda, todo mundo, esse cabra aqui, ele falou que a Lady é chata, que ele não gostou tanto dela, mas ele ainda sentiu apatia. Então só essa conexão de que os dois protagonistas, ou o protagonista e o fake protagonista, não tenham uma qualidade próxima, isso já é um erro por si. Isso já é um erro por si. A mão pro lado dela, tá? Eu tô cagando pra Lady, tô cagando pra ela do anime. O meu problema maior foi o que fizeram realmente com esse menino. Nossa, cara, que triste a tua história. Já não bastava aquele anime antigo, fizeram isso contigo também nessa nova geração, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Me desculpem o desabafo. Cara, vamos lá. Lê, um personagem bunda mole. As pessoas tendem a não gostar dele, sim. As pessoas tendem a não gostar de personagens de bunda mole. Eu acabei de dar o exemplo do Mob. Mano, para as pessoas gostarem do Mob, o que a obra teve que ser foda em todos os seus aspectos. Não adianta ter só animação foda, não. O texto tem que acompanhar. Mano, o que o personagem teve que ser foda? O Thorfinn na segunda temporada. Você tem vários personagens. Vamos lá. Evangelion, por exemplo, do próprio Shinji. Você ter personagens que eles têm. Cara, o narrador deu exemplos lá. Aquele anime do cara do olho azul, ele é um bosta, mas ele tem uma habilidade que torna ele importante em certas habilidades, mas a partir disso, do psique dele, mano, pra você ter um personagem bosta, um personagem que tá nessa construção de ser, ou seja, esse não é o Dante, esse personagem está na construção para ser o Dante. Vamos dar um exemplo, é o Robotnik. Então, Lê, por que o pessoal não reclamou que o Robotnik no primeiro filme estava tão diferente? Porque no próprio filme já é abordado que esse Robotnik, esse Ivo, vai aos poucos se transformar no Ivo Robotnik. Além do próprio Jim Carrey ser incrível. Tá vendo a diferença da mudança? Você precisa comunicar muito bem e não ficar nessa putaria que essa série faz de ficar abordando tudo a la caralho. Vamos dar mais um exemplozinho? Vamos lá. Escrevi igual um animal. Vamos lá. Lê, qual é a estrutura do jogo? Lê, você não jogou e por que você vai estar falando isso? Porque por apenas cenas você já conecta. Existe uma diferença onde o mal tem a capacidade de ser o bem e onde o bem tem a capacidade de ser o mal. Pela série, vem comigo, qual é? Me diz, qual é? O ser humano é mal ou o ser humano tem a capacidade de ser mal? E essa capacidade de ser mal se manifesta através do governo, através daqueles que têm poder. E os demônios? Os demônios também. Então, basicamente, o que a série fez foi isso aqui, ó. Foi isso aqui. Separou, foi isso aqui, ó. Separou o Yin, o Yang, e tirou o mal, e ficou só esse aqui. Ó, ficou só esse lado aqui, ó. Ficou só o lado branco. Porque todos são iguais. Então me diz, o que é mais interessante? Essa complexidade, onde você admite a existência do mal, mas que nem o mal ou essa simplificação infantil de que todos são iguais e que no final o mal não existe. Porque não existe o mal, todos são bons. Ali, mas não é isso que a série está querendo dizer. É assim que ela trabalhou. Ao mesmo tempo que no texto ela estava trabalhando assim. Vamos lá. Por que ler? História original. Devil May Cry, Demônios Também Choram. Onde temos um humano que tem, através do mal dele, ele é o mal, ele tem o mal dentro dele. Mas, se até o mal pode chorar, que o mal isso torna as coisas complexas. Porque vai colocar nem todo demônio. Porque mesmo que todo demônio tenha nascido para matar, e é isso que significa o demônio, adivinha? Dentro dele ainda há a capacidade de sentir. Porque você torna o ser humano não na carne, mas no
espírito, na alma, da essência. Então, se um ser humano, se um monstro começa a agir como ser humano, ele libera a possibilidade de ser bom. Porque o humano não é o corpo humano, é a alma, é a atitude, é como se vê o mundo. E ao mesmo tempo que mesmo você sendo humano, mesmo você agindo de boa fé, nada, você ainda tem o mal dentro de si, que faz que até mesmo humanos que fazem coisas tão boas também que façam o mais perene do mal. O que a obra fez, além de deletar e nulificar e deixar todos no iguais, ele não faz nenhuma complexação. Isso daqui por si já é mais complexo, porque isso forma a sua história. Me falaram, por exemplo, que no próprio Dante do Devil May Cry existem demônios bons. Isso já é uma prova. O que isso significa? Devil May Cry já é a desconstrução dos demônios. Então, o filho da puta desconstruiu o que era uma desconstrução. Ou seja, no final, o que ele fez? Deixou a desconstrução mais mainstream, mais na cara, e não quis trabalhar nessa complexidade. Será porque ele não vê valor nisso? Ou será que porque ele não conseguiria ter essa qualidade e entregar a qualidade escrita no texto? Me diz, o que é mais complexo? Esse memezinho aqui, né? Ó, que basicamente esse memezinho aqui, e adivinha, você tem todos esses desenvolvimentos para colocar. Me diz. Não, é sério, me diz. Aí eu vejo uma simplificação infantil do mundo como um todo. Quase uma paródia, ao mesmo tempo. American Idiot, puta que pariu. Quase uma paródia, ao mesmo tempo que se leva a sério, colocando. Mano, assassinato de refém. Mano, como eu fiquei puto. Quando eu vi aquele assassinato de refém, eu não consegui sentir nada por causa da porcaria da escrita da série. Uma simplificação, quase paródia, que se leva a sério, infantil, mas que tem trejeitos e simplificações adultas da mulher lá, só falando palavrão, aquelas 5 palavras, para emular uma boca suja. Cara, e você quer que eu veja isso? Fale que é bom. E sabe o que é mais foda? É porque eu não assisto pra odiar. Eu tenho certeza que se eu assistir essa merda de novo, vai ficar ainda pior. Por que eu não fiz um vídeo, igual eu fiz com Lara Croft? Porque eu não tenho capacidade de fazer crítica, boa, pelo menos, assistindo apenas uma vez. Eu preciso assistir a segunda vez e ir anotando as coisas. E eu não quero fazer isso de novo, porque isso já foi ruim demais, velho. O cara não merece. Então aqui, ó, pro Tempo Nerd, bom vídeo, bom humorzinho. Se você... Cara, eu vi um pessoal fazendo a comparação quase com... Eu vi um vídeo de 1 hora e cacetado, é porque eu não cliquei, né? Um cara fazendo, tipo, enumerando todas as diferenças da série pro material original. E eu só vi, tipo, 2 coisinhas. E tudo o que a série fez foi tirar a excentricidade, a qualidade, o subtexto e a profundidade para tornar tudo mais palatável. E ainda destruindo a própria sistemática. Ele simplificou. O que ele fez? Diminuiu o tamanho da Jenga, deixou aquilo podendo cair para qualquer sopro, a Jenga cair. Coisa horrorosa.